Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Bispo Cristiano e nós estamos aqui no nosso canal realizando uma leitura da Palavra de Deus, todos os dias. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Aliás, nós estamos lendo todo o Evangelho, pouco a pouco. E nós vamos ler do verso 1 ao 14. Você deve ter a sua Bíblia aí, como eu tenho a minha aqui, e vamos então ler a palavra de Deus. Verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, nossa, que nome mais difícil, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíram para ser batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então aqui nós vamos ressaltar aí na nossa Bíblia esse primeira parte do versículo 8, quando João Batista ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós vamos falar hoje sobre arrependimento, tá bom? Mas vamos continuar a leitura aqui no verso 9. Acompanhe aí. E também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Glória a Deus. Ele fala aqui do arrependimento. O arrependimento que é uma mudança da mente, é mudança de atitude, é mudança dos pensamentos, é uma mudança completa. Não significa que quando a gente ou quando uma pessoa se arrepende, que ela não volte a pecar, mas significa que a partir de agora o pecado vai ser cada vez mais uma exceção na vida dessa pessoa. O arrependimento não é apenas uma tristeza por ter feito uma coisa errada. O arrependimento ele fala de um querer no interior, de uma mudança que acontece no nosso interior. Porque se antes nós não tínhamos esse querer dentro de nós, vivíamos uma vida sem regras,
vivíamos uma vida errada e não sentíamos culpa por isso, quando há o verdadeiro arrependimento, então nós já não queremos mais viver dessa maneira, né? Então há uma luta dentro da gente, há uma luta no nosso interior, porque nós queremos procurar fazer a vontade do nosso Senhor. E isso naturalmente vai gerar frutos. Por isso que ele disse produzir frutos dignos de arrependimento, tá? Por quê? Porque tem que haver o fruto. Você vê que quando, por exemplo, o Senhor Jesus ele entrou na casa de Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de imposto, ele mudou. Isso é o arrependimento. O arrependimento, ele gera uma mudança de atitude no nosso coração. Zaqueu, ele disse, olha, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, a quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes, ou seja, eu vivia fora da lei, mas agora eu decido viver dentro da lei. Dentro da lei mandava devolver 4 vezes o que alguém havia roubado, e ele estava dizendo com aquela atitude, eu agora decido mudar. Eu vivia de forma egoísta, pensando só em mim, e agora eu vou repartir o que eu tenho para os outros. Então, arrependimento é isso, é mudança, é mudança. E o batismo que João pregava, e o batismo bíblico, o batismo que realmente é verdadeiro, não é só tomar um banho de água, é aquele que nós o fazemos conscientes do arrependimento. Tá? Então, qual é a preparação para alguém se batizar? Olha, bispo, tem preparação para alguém se batizar? A preparação é o arrependimento. É primeiro reconhecer que é um pecador e segundo, querer mudar. Reconhecer que não pode mudar sozinho, precisa da ajuda do Senhor para mudar. Esse é o arrependimento. E o resultado do arrependimento, quando é arrependimento, não é remorso. Remorso é uma coisa. Remorso é quando a pessoa sente uma tristeza, não pelo que ela fez, mas pela consequência do que ela fez. Aí é remorso. Não produz mudança. É, por exemplo, a pessoa que o marido que bebe, maltrata a família, maltrata a esposa, por exemplo. Um dia essa esposa não aguenta mais, ela vai embora. E aí ele, se o que ele teve foi remorso, o que vai acontecer? Ele vai sentir uma tristeza, não pelo que ele fez, mas pela consequência do que ele fez. Ele perdeu a família, perdeu a esposa. Aí muitas vezes ele vai atrás da mulher, se restaura o relacionamento, volta para casa, a esposa volta, mas ele não muda, ele continua com a mesma atitude, porque o que ele teve foi o quê? Foi um remorso, não foi um arrependimento. A tristeza que ele sente é a tristeza pela consequência do que ele fez, e não por um desejo real, verdadeiro de mudança, porque quando há um desejo real de mudar mesmo, a pessoa reconhece, eu pequei, eu falei, eu quero mudar. Então, querido, ela muda. Há uma mudança, tá bom? E o fruto vai ser visto. O fruto de uma mudança. Por isso que ele diz lá no versículo 8, e a palavra que nós vamos guardar para a nossa meditação. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós, cristãos, temos que produzir frutos dignos de arrependimento, tá? Porque um dia, como ele mesmo disse, que o machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Né? Aqui fala do quê? Do julgamento no dia final. Então, Deus ele quer de nós mais do que uma aparência de religiosidade. Tem que haver uma mudança. O marido que se arrependeu, ele vai agir de forma diferente com a esposa. A esposa vai agir de maneira diferente com o marido, os pais em relação aos filhos, filho em relação ao pai, o empregado em relação ao patrão. É o que ele está falando ali. Ó. As pessoas se aproximavam, né? O soldado se aproximou e ele, olha, é assim que você vai agir. O publicano, que era o político daquela época, é assim que você vai agir.
né? Então assim há uma mudança. E essa mudança tem que acontecer também em nós, tá bom? Bom, vamos orar? Prepare aí o seu copo com água e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor tua misericórdia, o teu perdão. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude. Queremos te servir. Queremos ser árvore frutífera, árvore que dê bons frutos, que revele o caráter do Senhor neste mundo. Nos arrependemos, pedimos o teu perdão. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha compaixão. Nos ajude. Nos livre de nós mesmos. Livra-nos e abençoa, Pai, cada um dos irmãos que estão orando conosco nesse momento. Talvez há alguém agora que em tempos passados cometeu um pecado e que vem carregando esse pecado na mente. Há alguém, ó Deus, que ora conosco e que traz um sentimento de culpa, uma culpa dentro do coração, por algo que fez, e ela carrega esse segredo ali no coração. Mas nesse momento essa palavra chegou a ela e ela quer verdadeiramente mudar, arrepender-se. Então eu peço, meu Deus, cura ela, cura. Assim como o Senhor tirou uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías quando ele disse: eu sou homem de lábios impuros, e o Senhor o curou. Então cura essa pessoa perdoando, limpando, transformando esta vida, Pai. Eu oro e peço que o Senhor abençoe esse copo com água. Em nome de Jesus, que haja cura e libertação física e espiritual. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu desejo a você um feliz fim de semana, tá? Segunda-feira nós voltamos com outra mensagem aqui do Evangelho de Lucas. Forte abraço, um bom fim de semana para todos em nome de Jesus.